muito pelo contrário. Quando a igreja precisa provar milagres, ela usa a ciência, né? Para provar muitos milagres eucarísticos. Deixa eu aumentar aqui. Ele é usado a ciência para provar. Então a ciência vai lá, estuda, e até como ela não consegue provar que através da ciência, através algo sobrenatural. Então, comprovado que é um milagre, né? Então, assim, sucessivamente a gente consegue provar milagres, aparições, constatando. E São Tomás, ele fez na Suma Teológica dele, ele fez comprovando. Se você dá um Google aí, você vai aparecer para você essas 5 teorias de São Tomás, como ele prova que Deus existe, tá? Nós não vamos entrar nesse mérito porque vai ficar muito grande e não vai dar tempo, tá? Então nós temos aqui no artigo 383 fala assim: a questão das origens do mundo e do homem é objeto de numerosas pesquisas científicas, que enriquece magnificamente nosso conhecimento sobre a idade e as dimensões do cosmos, o devir das formas vivas e o aparecimento dos homens. Então, a ciência explica a origem de muitas coisas, mas ela não consegue chegar lá ao final. Vamos dar um exemplo. Você pode fazer um objeto. Esse objeto é um metal, ele veio da natureza, foi retirado da natureza, mas esse objeto, como que ele foi criado lá? Ele tem que ter ele nasceu de alguma forma. Quem que fez ele nascer lá? Deus, porque eles vão buscar a origem, desmiuçando, e não vão conseguir provar. Eu tenho uma caneta, a caneta é um plástico, o plástico veio, e a tinta veio de tal produto, e esse produto, quem criou? Quem criou aquela forma? Quem criou? E aí não consegue, tá? Então é uma das formas de provar a existência de Deus, tá? Então, seguindo aqui, o rei Salomão, ele disse: ele me deu um conhecimento exato de tudo o que existe, para eu entender a estrutura do mundo e as propriedades dos elementos, pois a sabedoria, artifício de todas as coisas, me ensinou. Sabedoria 7, 17 e número 22. Então, desde sempre Deus já colocava. Deus revela algumas coisas a quem Ele deseja, né? Aos sábios, a palavra de ontem foi: Deus revela, esconde aos sábios e revela aos pequeninos. Então não importa. Deus pode revelar a quem Ele quiser aquele fato. E aí Ele deu, sim, a revelação da ciência. As ciências vai se desbravando aí. Nós temos a tecnologia que está a nosso favor, né? O Papa falou sobre isso, né? A humanidade. Então, a humanidade que construiu a inteligência artificial, que construiu o computador, que construiu as coisas. Então, o ser humano está acima de tudo isso. A gente não pode deixar a tecnologia nos dominar, né? Nós temos que usar isso a nosso favor e a favor da igreja, tá? 286. Sem dúvida, a inteligência humana, que é a ciência, já pode encontrar uma resposta para as questões das origens. Com efeito, a exigência e a existência de Deus Criador pode ser conhecida com certeza por meio de suas obras, graças à luz da razão humana.
ainda que muitas vezes este conhecimento seja obscurecido e desfigurado pelo erro. Por isso, a fé vem confirmar a iluminação e a razão na compreensão correta dessa verdade. Pela fé compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Então, Hebreus 11. Então, Deus organizou, olha que lindo esse pedacinho aqui, ó. Está em Hebreus 11, 3. Pela fé, compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus. Deus disse, faça-se, e foi feito, né? De sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Tem coisas que nós não somos capazes de entender, como eu disse, mas um dia seremos, com a graça de Deus, tá? Então, vamos continuando aqui. E aí eu coloquei um tópico aqui, 329, para falar para falar dos anjos. 329. Eu fiz uma anotação aqui. Deus é a origem de todas as coisas. Deus criou o universo bom e marcado pela perfeição do seu amor. Deus amou tanto que ele criou coisas perfeitas, né? Inimagináveis. Você pega, se a gente contempla a natureza, a gente é uma forma de nós contemplarmos Deus. Aí você pega uma folha e você observa os detalhes da folha. A folha respira, ela vai em direção ao sol. Ela tem, cada folha tem seu modelo e formato diferente, assim como nós. É de uma genialidade inimaginável, não é verdade? Aí, vai seguindo e vai falando sobre os dons de Deus aí, né? Deixa eu chegar lá no 329, que eu quero falar sobre os anjos. Então, nesta parte que fala que Deus criou o céu e a terra, nós falamos também nessa parte que Deus criou, né? Os símbolos confessa que Deus criou o céu e a terra, e fala que o universo visível e invisível. Então Deus criou o céu e a terra e os seres visíveis e invisíveis. Os anjos, eles fazem parte dessa parte da criação invisível, que nós não vemos, né? Então nós estamos... A existência dos anjos é uma verdade de fé, certo? Então nós temos aí... Por quê, Pedro? O diabo, ele é um anjo mau, certo? Vamos ler aí o número dos 328. Os anjos existem. A existência de seres espirituais, não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Ou seja, a tradição falava já e depois foi escrito, certo? Quem são os anjos? Então tem uma organização dos anjos, certo? Mas os anjos, eles organizam os cosmos, de acordo com Santo Agostinho, e
Os anjos organizam os cosmos. Nós não entendemos, mas eles organizam. Mas é pela mão de Deus, pela ordem de Deus, certo? E aí também fala, Santo Agostinho diz, anjo é um mensageiro, é a Deus. O que significa? Anjo, a palavra anjo significa mensageiro. E é a designação de encargo, não de natureza. Se perguntares pela designação da natureza, ele é um espírito. Se perguntar pelo encargo, ele é um espírito por aquilo que ele é, e é anjo por aquilo que ele faz. Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam sem cessar a face do Deus Pai que está no céu. Em Mateus, ele fala, né, que fala dos pequeninos, cuidai dos pequeninos, ai de vocês que mexerem dos pequeninos, porque os anjos cuidam deles, estão face a face com Deus. Então a gente não consegue imaginar por como eles estão aqui, como eles estão na face de Deus, né? Mas eles estão ao tempo todo com nós e também contemplam. Eles são seres espirituais, então não tem como a gente lançar uma imaginação através disso. Mas estudar sobre os anjos é muito legal. Tem as hierarquias, né? As funções dos anjos, é bem legal estudar sobre isso, tá? Eu aconselho vocês a dar uma pesquisada sobre isso, certo? Vamos seguindo. Aí ele fala a criação, né, do mundo invisível. Eu anotei aqui. Nós temos, né, ele estava falando do mundo visível e invisível. E aí, na 337, ele fala da nossa obrigação, da gente usar bem as coisas, né, que Deus nos deu. Aí nós vamos para a página, falar do homem. Então, constituído com espírito imortal e corpo material, o ser humano é uma criatura moldada à imagem e semelhança de Deus, certo? Então, Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem e a mulher, ele os criou. Gênesis 1, 27. O homem ocupa um lugar único na criação. Ele é a imagem de Deus. Tá? Então, a gente pode imaginar Deus porque nós fomos criados à imagem de Deus, certo? Então, aqui do 335, ele vai falando sobre isso, tá? Que nós somos capazes de conhecer e amar a Deus, por quê? Porque nós somos criaturas, que nós fomos criados capazes disso. Deus quis que nós fôssemos capazes de amá-lo. Ele criou para nós amá-lo e venerá-lo. Então, a pessoa que ela não encontra Deus, ela tem uma busca, ela fica buscando algo, ela se sente incompleta, ela não consegue chegar, por fim, à concretude daquele sentimento, certo? Então, ela vai buscando alguma coisa em objetos, em pessoas, mas quando ela encontra Deus, ela sente que finalmente ela chegou à plenitude da vida dela. Então, este é o objetivo final, né? Então, Deus criou o homem, uno de alma e corpo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, Deus criou o homem, a pessoa humana, criada à imagem de Deus, número 362, tá?
e um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. O relato bíblico expressa esta realidade com uma linguagem simbólica ao afirmar: o Senhor Deus formou o ser homem com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e ele tornou-se um ser vivente. Gênesis 2:7. Portanto, o homem, em sua totalidade, é querido por Deus. Deus ainda deu, Deus de detalhes, ele ainda deu, né, para nós o Espírito. Então, nós temos todas as coisas, eles têm alma. O que é alma? É um sentido para a sobrevivência. Né? Os animais, as plantas, como que a planta sabe que ela tem que ir em direção à luz, que ela precisa de água? Então, você tem um aparelho ultrassônico agora não, faz tempo, mas eles conseguiram colocar nas plantas, as plantas têm som, cada um tem um som, os animais, a gente sabe, né, o amor dos animais pelas pessoas, e a natureza em si, que não é mais selvagem, eles têm também a capacidade de sobrevivência natural deles, né? Cada planta e tudo mais. Então, mas nós, seres humanos, nós temos, eu estou cuidando aqui porque às vezes desliga e não grava. Nós temos o Espírito, Deus soprou o Espírito eterno em nós. Olha o detalhe do amor de Deus. Ele quis que nós fôssemos eternos. Então a nossa alma ela é eterna para Deus, para o bem, ou é eterna para o mal. Se você escolher, não é Deus que te manda para o inferno. Você escolhe ter a privação de Deus, tá? Esse é um detalhe que a gente não pode esquecer. Não é Deus que escolheu não te salvar. É você que escolhe não estar com Deus, tá? Então, Deus criou o homem e a mulher. Deus criou a unidade justa, boa, verdadeira. A injustiça causa um desequilíbrio na criação, um mal moral. Então, vamos pensar um pouquinho sobre. É tão falado, né, esse desequilíbrio aí, tem algumas políticas que... Maia, não. Tem algumas políticas, já vem há algum tempo, mexendo com essas coisas, mas esse mal moral da humanidade, ele começou lá no pecado original, tá? Que o homem desestabilizou a bondade de Deus. Com isso veio a morte, a dor. E o que acontece? Se eu não faço as coisas corretas na minha vida, eu interfiro na vida do próximo, certo? Vamos pegar aí, por exemplo, se alguém usa, é que eu não queria falar, mas assim, se alguém rouba alguém e aquela pessoa precisava daquele dinheiro para comprar um leite, olha só, roubou, aquela pessoa precisava para comprar um leite para sua criança. A criança vai ficar com fome, a criança vai chorar, às vezes vai irritar, pode ser que alguém se irrite com aquela e acabe tendo uma discussão por causa daquele choro. Olha só, de uma falha humana se desequilibra várias coisas. Foi com isso. Aí a gente pode pensar numa ocorrência de um assassinato, uma ocorrência de qualquer outra coisa, e pode desencadear essa maldade. Então, Deus criou nós para o amor. Inclusive, Deus, o homem não foi capaz
de amar plenamente, Deus teve que vir trazer, escrever na pedra um mandamento dele, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, certo? E Jesus ainda colocou lá na parábola não, na Sermão da Montanha, e o teu inimigo também, né? Ele completou. Olha só, então, esse aí, o mal moral, ele vem das coisas erradas que as pessoas entendem a vida. O homem e a mulher, ele foi feito do gênero para eles se amarem, se respeitar, procriar almas santas para Deus. Mas o mundo não é exatamente isso. Então, aí acontece a desregulação, o desrespeito do homem com a mulher, enfim. Aí se enquadra N coisas aí, tá? Desde o desrespeito ao desrespeito da sociedade pela mulher, que hoje estão querendo trocar até o nome, né? Enfim, isso aí faz parte do mal moral. Então, mas Deus criou em igualdade, né? Cada um na sua função, cada um se respeitando e cada um se amando, tá? Então a gente, tanto o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus para Deus, tá? Então não vamos entrar nesses méritos aí, porque não vale a pena, tá? Quando alguém falar assim, olha, se todo mundo amasse realmente o próximo e ajudasse com bondade a servir o próximo, não precisava de lei nenhuma. Infelizmente, por conta da maldade, desse mal moral, é preciso ter leis, é preciso ter tudo isso. Mas para nós bons católicos, nós não precisamos disso não. A gente faz, né, que façamos a nossa parte, certo? Deus fez a dele, nós precisamos fazer a nossa parte aqui no mundo. Corrigir o que está errado e enfrentar os problemas ajudando quem a gente pode ajudar, orientando, ajudando mesmo, com caridade, enfim, hora que for necessário, tá bom? Isso aqui eu já falei. Sobre isso, vamos seguindo. O Todo-Poderoso, Deus Pai Todo-Poderoso. Quatrocentos e vinte e seis, vamos lá. Gente, teve, assim, eu gostaria que vocês lessem, tá? Porque eu tô pulando coisas preciosas aqui, explicações preciosas, mas como a gente tem muita coisa, então eu vou caminhando aqui, na possibilidade de tentar terminar, tá bom? Então, aí nós vamos para o creio. Então, creio em Jesus Cristo, seu único Filho. E aí, para a gente destrinchar isso aí, nós colocamos, né? Creio que Cristo é o centro da catequese. Então, Cristo, nós somos, né, a igreja cristocêntrica, né, que a gente fala. Então, Cristo é o centro da catequese, ele é um mensageiro. Então, nós vamos lá para o número 426. No centro da catequese, encontramos essencialmente a pessoa de Jesus de Nazaré. Então, quando a gente professa, né, creio em Jesus Cristo, seu único Filho de Deus, nós estamos professando isso, né? Filho único do Pai, que sofreu e morreu por nós. Então, e agora, ressuscitado, vive conosco para sempre. Catequizar é
portanto, desvendar na pessoa de Cristo todo o desígnio do eterno Deus, que nela se realiza. É procurar compreender o significado dos gestos e das palavras de Cristo e dos sinais por eles realizados. A finalidade da catequese é levar a comunhão com Jesus Cristo. Só Ele pode conduzir ao amor, ao Pai e ao Espírito, e pode nos fazer participar da vida da Santíssima Trindade. Então, Jesus, né, ele é o mediador entre Deus e os homens. Sim, a gente não questionamos isso, tá? E aí ele continua falando. Na catequese, é Cristo o Verbo encarnado, o Filho de Deus, que é ensinado. Todo o resto está em relação a ele, em torno da mensagem de Jesus. Sempre Cristo ensina, todos os outros que ensine e faz na medida em que ele é o porta-voz, permitindo a Cristo ensinar por sua boca. Todo catequista deveria poder aplicar a si mesmo a misteriosa palavra de Jesus. O meu ensinamento não vem de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Então, Jesus é ao mesmo tempo o mensageiro e a mensagem, né? Vocês tiveram uma carta na catequese que fala sobre isso, né? A mensagem, Deus veio trazer a mensagem. Então, ela vai seguindo uma ordem, que é Deus veio ao mundo, Deus está à procura de você, você é especial, filho único, Deus, né, Jesus é o mensageiro e a mensagem, e ele quer uma resposta sua. Então as cartas vão seguindo nesse sentido, tá? Vamos lá. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. O número 430. E aí, Jesus, né? Jesus significa no hebraico Deus salva. No momento da anunciação do anjo Gabriel, lhe atribuiu, com o nome próprio, nome de Jesus, que exprime ao mesmo tempo a sua identidade e a sua missão. Então, qual que é a sua identidade? Deus. E qual que é a sua missão? Salva, Deus salva. Uma vez que só Deus pode perdoar os pecados, é Ele que em Jesus, seu Filho eterno, feito homem, vai salvar o seu povo de todos os seus pecados. Em Jesus, portanto, Deus recapitula toda a sua história de salvação em favor dos homens. Então aqui tem alguns versículos, né, de Mateus, de Marcos, a hora que vocês estiverem lendo, faz uma pausa, entra lá, pega a Bíblia e faz a leitura, tá? Então nós temos aí Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Filho único de Deus. Vamos lá. 441. E aí ele fala aqui, ai meu Deus do céu, tanto detalhe que eu não gostaria de pular nada. Mas ele fala de Cristo, o que quer dizer a palavra Cristo? Cristo vem do hebraico, que significa Messias, ou ungido, certo? Ai, dá uma dó de pular, gente, mas é que por conta do horário, eu não posso pular tudo, não posso falar tudo, mas, ó, aí no 441, ele fala, Filho único de Deus, Jesus se fez homem, Deus, mas ele não abdicou de ser Deus, porque não tem como. Jesus, se você pegar lá no prólogo de João, que eu e o Pai somos um. Deus, então, ele veio filho de Deus, mas ele não abdicou de ser Deus, ele continua sendo Deus, tá? Então, por isso que a gente professa, né, na Trindade, certo? Não tenho dúvida disso, tá? 442. Não acontece o mesmo com Pedro, quando confessa
Jesus como o Cristo, o Filho de Deus vivo, pois este lhe responde com solenidade: não foi a carne e o sangue que te revelou, e sim meu Pai que está no céu. Então, sempre, e a gente tem que pedir sempre a graça de Deus revelar para a gente a palavra, né? A compreensão, sabedoria para a gente interpretar as escrituras, né? A Bíblia, e interpretar também os textos, né? Quando a gente vai ler o catecismo, a gente tem que pedir o Espírito Santo nos conduza, né? Antes de começar aqui, eu acendi uma vela e fiz uma oração pedindo a Deus que encaminhasse a palavra para que eu conseguisse passar para vocês, né? A verdade da palavra. Então, a gente sempre precisa pedir discernimento, sabedoria, ciência, quando a gente vai, principalmente, ler a Bíblia, né? O Evangelho narra dois momentos solenes, o batismo e a transfiguração. A voz do Pai é a designá-lo como Filho bem amado. Então, Filho único de Deus, o que prova? Principalmente nesses dois momentos, no batismo, que Deus fala, né? Com prazo, meu filho amado. Mateus 3, 17 e 17:5. Né? Jesus designa a si mesmo como o Filho único, em João 3,16, e afirma como este título sua pré-existência eterna. Em João, deixa eu achar aqui, 950, em João 10,36. Exige a fé no nome do Filho único de Deus, João 3,18. Isso eu estou colocando já para vocês verem, né, que está na Bíblia. Essa profissão cristã aparece já na exclamação do centurião de Jesus na cruz. Na verdade, este homem era filho de Deus. Então, Marcos, quando o centurião fala, né, em Marcos 15:39, pois somente o mistério pascual, o fiel cristão pode entender o pleno significado do título, Filho de Deus. Um dia a gente vai ter compreensão da Trindade, do Espírito, né? Quando nós também formos Espírito, com a graça de Deus, santos, e a gente vai conseguir entender essa parte, tá bom? E ele fala que Deus é Filho, Deus é o único Filho e Deus é Senhor. Então, Yahvé, Crios. Então, no número 446, ele explica na tradução grega o significado, tá? Tem uma confusãozinha aí no Yahvé com Javé, que foi criado uma interpretação aí, que já foi criada até outra denominação. Não é considerada religião, tá? De tanta falha que de tanta tradução, de tanta omissão e tradução errada daquela Bíblia, dos Testemunhos de Jeová, tá errado, tá? Tanto na tradução quanto na transcrição tem falha, tá? Pesquisem sobre isso se vocês têm curiosidade. O que tá errado e modificado, tá bom? Mas vamos seguindo. Então, Senhor, o nosso, né? A versão grega do livros antigos do Antigo Testamento, o nome inefável, como o qual Deus se revelou a Moisés como Yahvé, traduzido por Kyrios, Senhor. O Senhor torna-se, desde então, o nome mais habitual para designar a própria divindade de Deus de Israel. Neste forte sentido, o Novo Testamento utiliza o título de Senhor
para o Pai e também. E aí está a novidade, para Jesus Cristo, reconhecido assim como o próprio Deus. Então, Jesus também. Então, está em 1 Coríntios 2:8. Fala sobre isso. Tá bom? Vamos seguindo aí, ó. Nós já andamos bem bastante. Então, vamos lá. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então, porque o Verbo se fez carne. Então, vamos lá. 456 até o 460, ele vai explicando. Com o credo niceno-constantinopolitano, respondemos e confessamos: é por nós, homens, e para nossa salvação que desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem, certo? Jesus é o mesmo no seu corpo humano e nos amou como humanos e sempre nos amou como Deus. Então, Jesus sendo, ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Não vamos confundir, tá? Então, filho de Deus, ele é verdadeiro homem. Então, Jesus, ele veio à Terra e ele sentiu dor, emoção, fome, como verdadeiro homem. Mas ele nunca, em nenhum momento, ele deixou de ser verdadeiro Deus, tá? Deixa eu só ler a anotação que eu fiz aqui. Ele estava, ao mesmo tempo, elevado a Deus, nos amam como nosso Deus. Então, ele estava elevado a Deus e nos amava como nosso Deus. Como Deus pode nos amar e entender a todos ao mesmo tempo? Então, esse é um mistério. Isso é respondido pelo mistério da versão beatífica. Sendo Deus face a face a todo tempo. Assim também, os santos que vão entender os milagres. Esse aqui era uma explicação para falar de como a gente pode compreender, né, o Espírito estar face a face com Deus, tá? Então, Jesus, ele é verdadeiro, esse ponto vocês não podem esquecer, ele é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E aí, essa parte aqui era para explicar sobre os santos, como que a gente pede intercessão, como que a gente pede intercessão. Eu não ia falar agora, mas já vou falar então, já que eu li. Acreditar que eles estão face a face com Deus. Eles têm como que Deus sabe, quando nós pedimos para os santos, Deus dá a graça através deles. Né? Deus quer dar a graça, então ele dá para quem ele deseja. Assim como ele quis criar o homem à sua imagem e semelhança, ele dá a graça para quem ele quer que alcance essa graça, certo? O verbo vou ler essa parte aqui do 457. O verbo se fez carne para nos salvar, reconciliou-nos como Deus. Foi ele que nos amou e enviou seu filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. O Pai enviou seu filho como Salvador ao mundo e ele se manifestou para tirar dos pecados. Então vamos relembrar assim que Deus pediu para Abraão ele sacrificar o seu filho Isaac, mas Deus ofereceu uma oferenda que era a ovelha que estava lá para ser sacrificada, o cordeiro. Cordeiro, prefiguração de Jesus, né? Mas
Isaac não foi sacrificado, mas Deus enviou o seu filho para ser sacrificado. Já pensamos nisso? Às vezes a gente pensa assim, como Deus foi injusto com Abraão, mandou Abraão matar o próprio filho. Mas Deus enviou o seu filho amado e ele sofreu por nós. Como verdadeiro homem e como verdadeiro Deus, ele sofreu a dor corporal e humana na flagelação. Sofrimento, né, no Horto das Oliveiras. A gente tem que pensar sobre isso também, tá? Aí eu vou falar uma oração de Santo Ambrósio. Doente por natureza, precisava ser curada, decaída, ser reerguida, morta, ser ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem. Era preciso restituí-lo a nós. Enclausurados nas trevas, era preciso trazer-nos à luz. Cativo, esperamos um Salvador. Prisioneiro, um socorro. Escravo, um libertador. Em razão, era sem importância. Não era tais que comoveriam a Deus, a ponto de fazê-lo descer até a nossa natureza humana para visitá-la, uma vez que a humanidade encontrava-se em um estado tão miserável e tão infeliz. E mesmo assim, Deus se rebaixou ao tanto que ele se rebaixou para vir como homem para a nossa salvação. Então, Deus se fez carne, não vamos esquecer, ele teve um rebaixamento para ele se tornar homem, tá? Então, o Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. 1 João 4,9. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todos, o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Aí continua, no 459. O Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Tomai sobre nós o seu jugo e sede discípulos meus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O Pai, no monte da transfiguração, ordena: escutai. Escutai quem? O meu filho amado, né? Pedro, Tiago e João estavam no monte da transfiguração, certo? No monte Tabor. E Deus falou a eles: escutai. De fato, ele é o modelo das bem-aventuranças e a norma da nova lei. Amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Este amor implica a oferta efetiva de si mesmo e seus segmentos. O Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem e o Filho de Deus, Filho do homem, para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo, recebesse, assim, a filiação divina e se torne filho de Deus. Pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. O Filho unigênito de Deus, nos querendo participante da divindade, assumir por natureza para que aquele que se fez homem fizesse dos homens deuses. Então, Jesus se rebaixou e ele nos uniu a ele para a nossa salvação, certo? Aí vamos falar da encarnação, a expressão de João, e a palavra se fez carne. Então, no prólogo de João, no capítulo 1, ele fala, né, que o Verbo se fez carne, ou seja, ele veio, né, na encarnação. E, de fato, o Filho de Deus ter assumido a natureza humana para que nela se realize toda a salvação.
Deixa eu só colocar um ponto aqui para explicar uma coisa. Tinha algumas, inclusive, foi heresias, tá? Que confundia, que achava que Jesus era um simples homem, e ainda tem, tá? Comunidades que acreditam que, por exemplo, os espíritas, eles não acreditam que Jesus é Deus, ele acredita que ele é um ser iluminado, tá? Isso foi heresias também que vieram, inclusive dos primeiros séculos. No ano de 451, no concílio de Calcedônia, o Papa Leão Magno, ele definiu, né, junto com os papas, e aí então, nesse concílio foi escrito realmente que Jesus, ele é um da natureza divina, mas é natureza humana. Ao passo que Deus, ele é verdadeiro homem, tá? São distintos, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, mas não separados, certo? Então precisou definir, né, no conselho, porque já tinha casos de heresia a respeito disso e foi preciso escrever sobre isso, tá? Quem quiser procurar, no concílio de Calcedônia, no ano 451, vai estar o texto transcrito completo lá, tá? Então, a encarnação, o que é a encarnação? Deus já era Deus, mas ele veio, ele já era pré-existente, ele não foi criado no momento que foi criado Jesus, ele já era, tá? Não, é isso que às vezes as pessoas confundem. Ele sempre foi, eu sou, junto com Deus, ele sempre foi Deus, tá? Mas em determinado momento ele foi enviado, certo? Nós fomos criados, Deus foi gerado, certo? Incriado. Vamos seguindo. O verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Esses que eu falei, nem vou falar de novo, que é essa explicação. Ele se fez verdadeiro homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Artigo 464, tá? Aí eu fiz uma anotação aqui sobre as heresias, nestoriana, monofisista, mas eu não vou ler não, porque já está ultrapassado bem o tempo. Então, 484, concebido pelo Espírito Santo. Então, vamos lá. Vamos adiantando aqui, porque eu já estou passadinho da hora. Concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Maria deu o corpo todo a Jesus, a carne e o sangue, né? Concebido pelo poder do Espírito Santo, pelo mérito próprio de Deus, ele veio pelas suas próprias forças até nós. Então, concebido pelo poder do Espírito Santo. Ai, toda hora sai aqui. Então, vamos ler. A anunciação a Maria inaugura o tempo previsto. Isto é, o cumprimento da promessa da separação e da preparação de Maria e Maria é convidada a conceber aquele a quem habitará corporalmente toda a plenitude divina. Então, né, ele se fez homem. A resposta divina à sua pergunta, como acontecerá isso se não conheço o homem? Maria perguntou, né, para o anjo. Como que isso vai acontecer se eu não conheço o homem algum? E é dada pelo poder do Espírito Santo. O Espírito descerá sobre ti. Lucas 1,35. Então, Maria, ela deu a Jesus, homem, verdadeiro homem, seu corpo e o seu sangue. Então, foi construído através do corpo de Maria. Se isso não é pegar
a santidade de uma pessoa, né? Maria teve a santidade não por mérito dela, mas pelo mérito de Jesus, ela ia receber Jesus. Então Deus quis fazê-la santa para ela receber o seu filho, Jesus, tá? Então não é pelo mérito dela, é pelo mérito de Jesus. É como que Deus ia nascer de uma pessoa pecadora e impura. Não tem cabimento pensar uma coisa dessa, tá? Se você pensa, passa a refletir sobre isso. Deus veio no corpo de uma pessoa, Maria pelo Espírito Santo, foi concebida, e ela gerou a carne e o sangue dessa pessoa, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, através do corpo dela, tá? Vamos seguir. Daí através disso, tem os dogmas, né, dos dogmas marianos, que é legal você estudarem sobre os dogmas marianos, né? Se Maria também é virgem, também ela é imaculada, tá? Imaculada significa que ao nascer, Maria deu e teve um cuidado, que ela era e tinha proteção divina, e ela nasceu sem pecado, ela não foi afetada pelo pecado. Não por méritos dela, repito, mas por mérito de Jesus, tá? Para preservar o Deus que nos foi enviado, tá? Tem gente que é difícil para entender essa parte aí, mas é preciso entender, tá? Aí vamos pegar uma reflexão. Deus foi capaz de criar Eva sem pecado. Por que Deus não seria capaz de criar Maria sem pecado? Deus pode todas as coisas e Ele faz o que Ele quer, tá? Então, não fica nessa aí não, tá? Nessa reflexão aí. Então, Deus quis que Maria fosse concebida sem pecado, tá? Ele criou Eva, criou Adão sem pecado. Ele vai nos levar para o céu. Por que Maria não poderia ser criada sem pecado? Deus criou o universo. Não caia nessa conversa fiada, não. E tem provas sobre isso, inclusive, se você estudar os dogmas, ou a consagração de Nossa Senhora, explica todos os dogmas na consagração. Aconselho vocês a fazerem. Vocês vão aumentar a sua devoção por Maria. Ver como ela foi fiel ao chamado de Deus, tá? Vamos seguir aqui. Tem aqui, fala dos dogmas, tá? Maternidade divina de Maria, virgindade perpétua, tá? Maria sempre virgem, a maternidade, os desígnios de Deus para com Maria, tá? É bem bonita essa parte. O mistério da vida de Cristo. Então, eu vou pegar, não vou me aprofundar muito nisso, mas Cristo, no tocante da vida de Cristo, o símbolo da fé, fala somente nos momentos da encarnação, concepção e nascimento, e de Páscoa, paixão, crucificação, morte, sepultamento, a descida para o inferno, e a ressurreição e ascensão. Então, o credo, ele faz essa profissão aqui, de todos esses itens que eu falei. Não diz nada explicitamente dos mistérios da vida oculta de Jesus, que é entre os 12 e aos 30 anos, né? Então, a gente imagina, né? Ele foi preparado. Aí a gente tem que ter a humildade de pensar também, né, que ele foi criado por Maria, foi criado por São José. São José a gente fala operário, no sentido de que ele também era construtor, também era artesão, fazia trabalhos manuais. Então, Jesus
ele aprendeu dessas coisas, ele aprendeu a ser verdadeiro homem, no sentido de ser educado, de amar, de respeitar, de fazer as funções, de fazer as orações, de aprender os textos e os salmos, né? Jesus medita sobre os salmos, ele reza sobre isso. Depois, quando nós fomos estudar o Pai Nosso, a gente medita sobre a oração, as orações que Jesus fez também, entre elas os salmos, que era comum entre os judeus fazerem essas orações, né? As meditações, as orações. Ia ao templo, ia fazer ele cumpriu todos os preceitos que era requisito na época. Ele não quis, em nenhum momento, não cumprir. A gente vê, né, na escritura que ele fazia visitas no templo, tanto que quando ele se perdeu, que ele ficou no templo, que Maria e José percebeu que ele não estava na caravana, ele estava no templo. Ele estava cumprindo um preceito, né? Enfim, deixa eu ler um ponto que eu anotei aqui. Aí no 514, toda a vida de Cristo é um mistério. A gente não vai conseguir compreender realmente. Mas os evangelistas, quando eles escreveram os evangelhos, eles quiseram colocar o essencial da nossa salvação, da passagem de Jesus, né? Eles não iam ficar contando detalhes, precisava, até porque, gente, vamos pensar que quando foi escrito os evangelhos, a dificuldade, não tinha papel, era em pergaminho, precisava ter alguém, era caro para ter esse alguém, era difícil encontrar alguém que sabia ler, escrever, pensa, todas essas dificuldades. Então, também por conta disso. E pode ser que alguém escreveu, mas se perdeu, não se sabe, né? A gente não tem como. Tem os evangelhos apócrifos que falam alguma coisa, mas quando foi montado o cano bíblico, foi excluído esse cano por algum motivo. Então, a gente precisa aceitar o que o magistério fez também, né? A igreja fez essa orientação, tá? Então, a gente precisa pensar nisso também, certo? No 414 fala assim: para que creais que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então, vamos acreditar, né? Os evangelhos foram escritos por homens que estiveram entre os primeiros a ter fé. O que queria, compartilharam com outros. Então, eles escreveram porque eles viram a necessidade de escrever porque estava perdendo, né? Precisava passar nas comunidades que estavam sendo evangelizadas, então eles precisavam escrever também. Depois de terem conhecido a fé, quem é Jesus, puderam ver e fazer os traços do seu mistério em toda a sua vida terrestre, desde os panos que envolveram a sua natividade, até o vinagre da sua paixão e o sudário da sua ressurreição. Tudo na vida de Jesus é um sinal e mistério. Por meio dos seus gestos e seus milagres e de suas palavras foi revelado que nele habita corporalmente toda a plenitude de divindade. A sua humanidade aparece assim como sacramento, isso é, sinal e instrumento da divindade e da salvação que ele traz. Aquilo que havia de visível em sua vida terrestre apontava para o mistério invisível da sua filiação divina e da sua missão redentora. Então, quando Jesus passou, ele fez milagres, né? E ele deixou para nós os sacramentos. Inclusive, o próximo o bloco de
é os sacramentos. Aonde estão todos os sacramentos? Todos os sacramentos foram instituídos por Jesus, tá? Então, eles registraram o principal para a nossa salvação, certo? Aqui tem bastante, são coisas muito preciosas, tá? Eu aconselho vocês a lerem. Eu anotei alguns aqui: 535, 538, 541, 543, 547, 551 e 554, tá? Nós devemos ser imitadores de Cristo, né? Jesus, a gente tem que pedir sempre, né? Jesus, faça um coração semelhante a vós, faça o meu coração semelhante a vós. Ser uma pessoa semelhante a Jesus é ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa feliz e completa, né? Ser uma pessoa segundo o que Deus deseja. É ser o máximo que a gente puder parecido com Cristo, tá? E aí a gente deve pensar o seguinte: a vida de Jesus, ela foi uma vida de cruz, de sofrimento, né? Ele passou por várias situações. Então a gente precisa pensar que ela teve momentos, né, entre o Natal e a crucifixão de Jesus, ela teve, né? Jesus teve a sua infância, a sua vida. E o principal dos mistérios da vida de Jesus, que a gente pode ver, é o batismo, a apresentação. Aí você pode falar assim, apresentação no templo, né? Tudo foi sinal. Os pastores, quando vieram visitar Jesus, né, os anjos cantando no nascimento, depois o batismo de Jesus, milagre, a vida dele foi batismo, milagre, pregação, transfiguração, instituição da Eucaristia, é basicamente o mistério luminoso que a gente reza, né, no rosário. Então, batismo, os milagres na bodas de Canaã, por intercessão de Nossa Senhora, o início da sua evangelização, a transfiguração no Monte Tambor e a instituição da Eucaristia. E depois a gente já tem aí os mistérios dolorosos, né? Jesus, ele deixou, né, milagres, sinais, prodígios. Ele fez isso para que, e ele inclusive, né, tem a Cafarnaum, que era a cidade dele. Outro dia teve a leitura sobre isso, que ele fez tantas coisas e eles não acreditavam nele, né, os milagres e sinais que eles fizeram. 447. Então, as chaves do reino. 451. Deixa eu ler aqui 451. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. No 447, Jesus acompanha suas palavras com numerosos milagres, prodígios e sinais, que manifestam o reino e está presente nele. Atesta que Jesus é o Messias anunciado. Por quê? No Antigo Testamento, falava que o Messias ele ia vir fazer o quê? Nascer de uma virgem e ele ia fazer sinais e prodígios.
certo? Ele foi batizado pelo Espírito Santo nas águas, Deus falou. Então, é tudo uma sequência, tá? Da prefiguração do Antigo Testamento. Então, Jesus veio cumprir a palavra. Então, a gente, né? Ele veio naquilo que a gente fala, ele é um mensageiro e a mensagem, ele veio cumprir a palavra, tá? Os sinais operados por Jesus testemunham que o Pai o enviou e convidam a crer nele. Deixa eu ir aqui para 551. As chaves do reino. O reino começa aqui, pessoal e público. Cidade, estado, país. Então, desde o início da sua vida pública, Jesus escolhe homens, e em número de 12, para estar com ele e para participar da sua missão. E lhes dá participação à sua autoridade. Ele o enviou para anunciar o reino de Deus e curar. Então, na passagem de Lucas 9:12, Jesus chama. Então, Jesus tinha os discípulos, desses, provavelmente 72, ele tirou 12, tá? Esses 12, do colégio dos 12, ele tirou um para dar as chaves do reino, que foi Pedro, certo? Então, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Então, a gente tem que estar bem claro que as chaves do reino, quando Jesus fala, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as forças do inferno não poderão prevalecê-la, Mateus 16:18, Cristo, pedra viva, tá? Também está em em Marcos 3:13-19, garante à igreja construída sobre Pedro a vitória sobre a potência da morte. Pedro, em razão da fé por ele confessada, permanecerá como rocha inabalável da igreja e terá por missão defender esta fé de todo desfalecimento e confirmará aos irmãos. Que Jesus fala, Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. E o poder das chaves, designada a autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja de Jesus, o bom pastor, confirmou este encargo depois da sua ressurreição. Apacenta as minhas ovelhas. Então, tem aquelas passagens, né? Que Jesus vem e envia o Espírito Santo sobre os apóstolos. Quando ele envia o Espírito Santo, não sobre todos, tá? Quando ele fala que eu te darei as chaves do reino do céu, que ligares na terra e ligares no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Ele falou isso para Pedro, só os 12 estavam lá, certo? E ele disse, essa palavra de liga, desliga, ele não falou para qualquer um, ele falou para eles, tá? Então, a gente tem que porque esse é o sacramento da confissão, tá? Da penitência que a gente fala. Então, deixa eu achar aqui onde eu estava lendo. Confirmou esse encargo depois da ressurreição. Apacenta as minhas ovelhas. João 21, capítulo 21, do 15 a 17. E o poder de ligar e desligar significa autoridade para absolver os pecados, pronunciar o juízo das doutrinas e tomar decisões disciplinares da igreja. Jesus confiou esta autoridade à igreja nos ministérios dos apóstolos.
e particularmente de Pedro, o único ao qual confiou explicitamente a chave do reino. Ele deu poderes aos 12 apóstolos, mas a chave do reino ele deu a Pedro. Tanto que, deixa eu falar um pouquinho disso. Quando teve as primeiras igrejas, não foi a primeira igreja, não foi Roma. Mas, como Pedro se instalou em Roma com Paulo e fundou a igreja lá, e depois eles foram mortos lá, a base da igreja ficou Roma. E se você lê os evangelhos, eles reportam, né, João e os discípulos de João, que escreveram os primeiros livros da patrística, que é os primeiros padres da igreja, eles reportam sempre a Pedro. Mesmo os outros, Paulo sempre ia a Pedro, os outros discípulos sempre iam a Pedro. Então, Pedro, apesar de, por exemplo, a primeira igreja foi criada por São Tiago, mas ele sabia que ele precisava responder a Pedro. Então, a Igreja Católica sempre soube o primado, né, da sucessão do papado de Pedro, certo? Então, não vamos confundir isso aí não, tá? Vamos seguir aqui. 54. Aqui no 554 ele fala da transfiguração. Desde o dia em que Pedro confessou que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, o Mestre começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Pedro repele este anúncio e os demais também não compreenderam. Nesse contexto, situa o episódio misterioso da transfiguração, sobre um ato no Monte Tabor, diante de 3 testemunhas, Pedro, Tiago e João, e o rosto e as vestes de Jesus tornam fulgurantes a luz. Aparecem Moisés e Elias e falam sobre a saída deste mundo que Jesus iria consumar em Jerusalém. Uma nuvem, e sobre a nuvem uma voz disse: este é o meu filho eleito, escutai. Falou para os 3 apóstolos que estavam lá. Então, a transfiguração foi feita para eles entenderem que depois iria acontecer algo parecido com isso. Então, Deus já ia, de alguma forma, catequizando e mostrando como que ele ia fazer, certo? Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado e morto e sepultado. Então, vamos para mais uma parte do credo. Então, vamos pegando um pedacinho aqui de cada para a gente conseguir explicar. Tá? No 571, o mistério pascal da cruz e da ressurreição de Cristo está no centro da Boa Nova que os apóstolos e a Igreja, na continuidade deles, devem anunciar no mundo. O projeto salvador de Deus realizou, uma vez por todas. Hebreus 9:26. Pela morte redentora de Jesus, do seu Filho Jesus. Então, Jesus, ele padeceu e ele foi crucificado. Uma vez por todas, ele foi crucificado. Ele não é para apagar os nossos pecados, tá? Então, a morte precisava só uma gota de sangue, mas ele quis passar por todos esse processo
para nossa salvação, tá? Eu anotei aqui, assim, no jardim do Getsêmen é o paraíso ao contrário, porque o homem escolheu o mal, e Jesus sofreu no Getsêmen, onde Deus passou no jardim contando seus planos para o homem, mas eles não quiseram. Então, no jardim, Deus entregou o jardim pleno, sem pecado, mas o homem não quis. E para isso, Jesus precisou sofrer no Getsêmen para salvar toda a humanidade. A igreja permanece fiel na interpretação de todas as escrituras dada pelo próprio Jesus, seja antes, seja depois da Páscoa. Não era necessário que Cristo sofresse tudo isso para enfrentar a sua glória. Como eu falei, né? Uma gota de sangue dele era... O sofrimento de Jesus tornaram uma nova história, concreta, pelo fato de que ele ter sido rejeitado pelos anciãos e sumos sacerdotes e escribas, e entregaram aos pagãos para zombarem dele, açoitá-lo e crucificá-lo. Eu anotei aqui uma... Depois eu vou ler. Jesus é a lei. Nos 577, Jesus e a lei. Então, Jesus fala no Sermão da Montanha, né? Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Então, o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, a gente precisa ler como uma reflexão para a nossa vida. Ali está a completude, a complementariedade dos 10 mandamentos, tá? Então, é importante que a gente leia todos esses 3 capítulos, com atenção e com carinho, porque ali está o que Jesus está pedindo para nós e para nossa salvação. Tá? Jesus fez, no começo do Sermão da Montanha, uma advertência solene, na qual apresentou a lei dada por Deus no Sinai, e por ocasião da primeira aliança, e a luz da graça da nova aliança. Não pensei, ó que Jesus diz, não penseis que eu vim abolir a lei dos profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer um só desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos outros, será considerado o menor dos reinos dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande nos reinos dos céus. Então, Jesus veio não para abolir, e sim para cumprir, certo? Então, vamos pensar aqui, ó. Não vim, não pense que eu vim tirar nenhuma letra, excluir, né? Nenhuma letra ou vírgula. Então vamos pensar que Lutero alterou o livro de Romanos, alterou uma palavra e deu no que deu. Ele alterou. Pode dar um Google aí que você vai aparecer lá. Ele colocou somente, alterou a Bíblia na tradução dele. E ele ainda teve a audácia de escrever um livro, um artigo tentando justificar por que ele fez isso, tá? Isso aí é um ponto. Outro ponto sobre ensinar os outros. Jesus fala no momento para os judeus lá que vocês não entram e não deixam os outros entrar. O fato de que algumas pessoas de má fé
fazem isso, falando e ensinando as pessoas de forma errada, também eles serão julgados por isso, porque eles não entram e não deixarão pessoas entrar. Então, gente, vamos ter a consciência de que não é qualquer coisa que a gente precisa ouvir, mas a gente tem que ouvir, ler a palavra. Por isso que a igreja preza e ensina na catequese o que é professado pela Igreja Católica, o porquê e onde está escrito. Então, a gente tem que ter, baseado nisso, a nossa credibilidade, porque a igreja, ela professa a fé que está na Bíblia. Essa profissão de fé que nós estamos estudando aqui é o que a igreja construiu junto com a palavra. Então, tudo que está aqui está citado na palavra também. Então, a gente tem essa tranquilidade de poder falar para vocês isso, certo? Vamos seguindo. No 578, Jesus, o Messias de Israel, portanto, o maior no reino dos céus, tinha a obrigação de cumprir a lei, mesmo ele não precisando, mas ele tinha, né? Porque ele veio como homem, executando-a a sua integralidade até seus mínimos preceitos, segundo a própria palavra. Ele é o único que conseguiu cumpri-la com perfeição. Os judeus, conforme a própria confissão, nunca conseguiram cumprir a lei em sua integralidade, sem violar um mínimo preceito. Eis a razão pela qual, cada festa anual de expiação, os filhos de Israel pedem a Deus perdão pela transgressão da lei. Foi o que eu falei para vocês, né? Que Jesus, mesmo criança, ele fazia peregrinação para cumprir todos os preceitos, guardava o sábado, até teve os conflitos do sábado, que Jesus falou aqui, né? O seu sábado foi feito para o homem, né? O homem, ele é domínio do sábado. Se ele precisar curar, se ele precisar salvar, ele tem como fazer, certo? E eu coloquei uma observação aqui. A igreja organizou as leis, meditou, escreveu, nomeou e numerou todas as coisas para facilitar a compreensão. Então, vamos seguir, né? Explicando ali também o que eu estava falando anteriormente com vocês. E a respeito dessa transgressão, expiação dos pecados, a igreja hoje tem as indulgências, né? Que são dadas através do ano, através de alguns santos sacramentais. Então, pesquisem sobre as indulgências, eu já enviei, inclusive, para vocês. Acho que eu vou gravar um vídeo falando sobre as indulgências, é muito importante, porque ajuda na expiação dos nossos pecados. Pecadores somos todos, e a confissão, ela apaga o teu pecado, mas ela não apaga o efeito do teu pecado. Vou dar um exemplo. Eu quebrei a janela do vizinho. Ô, maldade. Eu vou lá, peço perdão, ele me perdoa, mas aí ele fala, e agora? Precisa ser consertada. Então eu preciso consertar o erro. E às vezes esse erro, a pessoa já morreu, não tem como você consertar o erro. Uma mentira que foi falada, que feriu a integridade da pessoa, uma mentira, pensar, uma mentira na internet hoje. Um monte sem volta. É jogada na internet uma mentira e ela corre, você não consegue recuperar a integridade da pessoa nunca mais. Então, a pessoa vai ter que passar, de alguma forma, ela vai pedir perdão, vai tentar consertar, e ela vai ter que fazer um sacrifício por isso, certo? E é isso aí que entra as indulgências. Mas não vou explicar sobre indulgência, senão vai ficar compridésimo, tá? Quinhentos e noventa e oito.
Jesus e a fé de Israel no Deus único e Salvador. 591. Jesus pediu às autoridades religiosas de Jerusalém que crescem nele por causa das obras do seu Pai que nele realizava. Tal ato de fé tinha de passar, no entanto, por uma misteriosa morte de si mesmo, em vista de um novo nascimento do alto. Sobre o impulso da graça divina, essa exigência de conversão ante a um cumprimento tão surpreendente nas promessas permite compreender o trágico desprezo do Sinédrio ao considerar que Jesus merecia a morte como blasfemo. Seu membro agia assim por ignorância e ao mesmo tempo pelo endurecimento e pela incredulidade. Eles não conseguiam entender o tamanho do amor de Cristo, a entrega, que eles achavam que era idiotice, né? Pensa, né? Eu vou fazer parte 2, porque ficou muito extenso.